7 práticas sagradas para uma transformação divina, revelações estoicas proféticas. Maria, uma serva fiel, olhava a capela iluminada pela luz da lua, onde tantas orações já haviam sido feitas ao longo dos anos. A atmosfera estava carregada de espiritualidade, como se o próprio céu condescendesse à terra. Estamos falando de um lugar onde as paredes sorriam com a fé coletiva e onde uma simples vela acesa era capaz de acalmar tempestades. Mas a vida de Maria estava prestes a ser desafiada, testada por um sofrimento que cortava como faca. Lucas, seu pequeno sol, adoecia de forma alarmante. Os médicos falavam em sussurros, como se o desespero fosse contagioso. O que deveria ser um lar repleto de risadas agora ressoava com a preocupação. Clama a mim, e te responderei, lembrava-se Maria de Jeremias, mas neste instante, a sua fé parecia tremer como as folhas na brisa. Uma sombra de desespero se abatia sobre a pequena comunidade quando Maria decidiu se ajoelhar na capela e implorar como nunca antes: Santo Antônio, intercede por mim. Nesse momento, algo extraordinário começou a acontecer. Uma luz suave permeou o ambiente. Os fiéis começaram a sentir uma presença, como um calor acalentador que fazia o coração pulsar em harmonia com a natureza. O murmúrio de orações deu lugar a cânticos fervorosos, enquanto as velas se acenderem mais intensamente, como se uma mão divina tocasse cada chama para que brilhasse ainda mais forte. E foi nesse clima carregado de esperança que o líder espiritual da região apareceu. Ele trouxe uma profecia: em breve, a cura virá até a casa de Maria. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco, e a comunidade se uniu ainda mais em sua fé. A capela começou a pulsar com novos hinos e orações coletivas, meras palavras se transformaram em clamor divino. Alguns acreditavam, outros, desconfiança surgia entre sussurros. A fé não é suficiente, dizia um ou outro, e isso feriu o coração de Maria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sentia-se atormentada entre o apoio caloroso e os olhares de reprovação. Desesperada e sem forças, ajoelhou-se novamente. E, então, sentiu uma paz inegável brotar dentro dela. As lágrimas escorriam, mas agora de gratidão. O céu parecia abrir-se, e sussurros divinos percorriam a capela, visões de milagres e promessas de cura ecoavam. Mas a dúvida, como uma sombra, não se afastava. Com o esgotamento físico e espiritual, Maria soube que estava em uma encruzilhada. A fé de toda a comunidade estava em suas mãos. O que aconteceria quando a profecia se cumprisse? As sombras da dúvida estavam prestes a se dissipar, ou o milagre apenas começaria? Enquanto isso, o clamor pela cura ecoava como uma oração incessante, e Maria sabia que a resposta poderia mudar tudo. A noite seguinte trouxe consigo um silêncio incomum, como se a própria criação estivesse aguardando um desfecho. A capela, saturada de fé, respirava a esperança de Maria e de toda a sua comunidade. Olhos atentos acompanhavam suas orações, esperanças alimentadas por palavras proféticas que ainda flutuavam no ar. O luar filtrava-se pelas janelas, adornando as paredes com sombras dançantes que pareciam contar histórias de fé e perseverança. Com o coração em um misto de expectativa e temor, Maria visitou Lucas na manhã seguinte. Encontrou o filho mais pálido, mas com um brilho nos olhos que não via há dias. O pequeno estava cercado por brinquedos esquecidos, e de repente, sorriu. Foi um sorriso que acendeu uma chama de esperança dentro dela. Mãe, eu sinto que algo bom vai acontecer. Ele exclamou, como se estivesse em sintonia com as promessas. Ela se agachou ao seu lado e segurou suas mãozinhas. Meu querido, nós estamos clamando por um milagre. A cura pode estar bem próxima. As palavras fluíam como água, mas dentro dela existia uma tempestade de emoções. Maria e incertezas traçavam sombras no que poderia ser um dia de alegria. A comunidade, por sua vez, começou a se aglomerar.
Venho de todos os cantos para oferecer apoio. O ato de crer se tornará uma corrente, unindo os corações. Eles trouxeram velas acesas e flores, transformando a capela em um lugar ainda mais sagrado. Maria observava de longe, sentindo a fé pulsar naquele ambiente, mas, especialmente, a sua própria fé que vacilava em momentos de solidão. Durante a tarde, o reverendo convocou todos para um momento de oração coletiva. Ele falou sobre fé, resiliência e os milagres de Deus. Cada palavra parecia um remédio para a alma de Maria, encorajando-a a se levantar. Quando todos começaram a cantar, suas vozes se misturavam numa harmonia linda, ecoando alto como clamor por respostas. Ali, na capela, as promessas divinas se tornavam mais tangíveis. O grupo começou a entoar uma canção que falava sobre a certeza do amor de Deus, e Maria, tomada por um ímpeto de coragem, levantou as mãos em adoração. Senhor, vem até nós! Ela gritou, e foi como se o próprio céu tivesse respondido. Uma brisa suave entrou pela porta, espalhando uma sensação de conforto. À medida que a música aumentava, um calor começava a emanar da vela que Maria segurava. As chamas repentinamente dançaram de forma mais intensa, como se um vento sagrado as estivesse envolvendo. Quando a canção chegou ao clímax, uma sensação eletrizante tomou conta da capela. A presença de Deus, palpável e aquecedora, fez com que os corações vibrassem em unidade. Todos se abraçaram em um momento de comunhão. Maria chorou, liberando todos os medos que há tanto tempo a acompanhavam. Era um momento de pura entrega, um ato de confiança nas promessas que havia recebido. Mas, logo após a alegria de adoração, uma onda de preocupação a atingiu. O que aconteceria se a cura não chegasse? As dúvidas começaram a sussurrar novamente em sua mente, enquanto as faíscas de esperança se chocavam com inseguranças. Seria a fé dela suficiente para mover montanhas? Foi então que uma senhora idosa, conhecida por suas visões, se apresentou ao lado de Maria. Com as mãos trêmulas, ela segurou a sua, olhando profundamente em seus olhos. Deus não se esqueceu de nós, minha filha, ela declarou com firmeza. A cura se aproximará, mas esteja pronta para o que virá. Às vezes, as respostas vêm disfarçadas. Com essas palavras, o coração de Maria ficou em suspense. O que a velhinha queria dizer? Um novo mistério se desenhava à sua frente, enchendo-a de curiosidade e temor. O que mais o Senhor teria reservado para aquele momento? Ela não sabia, mas uma coisa estava clara: mais do que apenas a cura de Lucas, estava em jogo a transformação de sua fé e da comunidade. E, assim, a jornada de Maria e de todos ao seu redor continuava. O preço da verdadeira fé estava prestes a ser revelado. A manhã seguinte amanheceu com um céu de intenso azul, com raios de sol atravessando as nuvens, como se o próprio céu quisesse aquecer os corações aflitos de todos na comunidade. Maria se levantou cedo, a mente ainda repleta de perguntas sobre a mensagem da mulher idosa. A dúvida e a esperança dançavam em seu peito, enquanto os cantos de passarinhos pareciam ecoar as promessas divinas. Decidiu que precisava fortalecer não apenas a sua fé, mas também a de todos ao seu redor. Com um novo propósito, Maria começou a preparar a capela para o dia. Enquanto arrumava flores e organizava as velas, sentia o poder da união em cada ato. Cada pétala era uma oração, cada vela acesa, um clamor ao céu. O ambiente já estava tomado por um perfume angelical, como se os próprios anjos olhassem sobre eles. Quando a tarde chegou, um pequeno grupo se reuniu mais uma vez na capela. O reverendo estava preparado para guiar um novo momento de oração, mas antes de começar, Maria se levantou de onde estava e, com a voz firme, decidiu partilhar sua visão. Irmãos, ela começou, muitas vezes, precisamos ser o reflexo da luz que desejamos ver no mundo. Hoje, convido todos vocês a unirem sua fé com a nossa e, juntos, buscarmos a verdadeira transformação que vem do Senhor. As palavras de Maria soavam como música para os ouvidos de seus irmãos. Pequenos murmúrios de aprovação começaram a se espalhar. Aquela comunidade, unida no mesmo desejo de cura e esperança, mergulhou em uma oração fervorosa. As vozes se elevaram em um só clamor, e aquilo começou a se transformar não apenas em um ato de fé,
mas em um verdadeiro ritual sagrado de busca por um novo nível de espiritualidade. Foi nesse momento, enquanto todos estavam reunidos em torno da mesa sagrada, que uma sensação diferente começou a permear o ambiente. As velas ardiam mais intensamente, e um brilho dourado começava a tomar conta da capela. Maria olhou em volta, percebendo que o coração de todos estava acelerado. As orações começaram a soar como um uníssono poderoso, e a presença de Deus parecia palpável, envolvente. Senhor, traz a cura que precisamos. Venha e transforma nossas vidas. Clamou uma voz masculina, trazendo lágrimas de emoção aos olhos de muitos. A energia que se formou em torno daquela oração já era suficiente para fazer o impossível parecer possível. Maria, tomada pelo Espírito, pôde sentir que um milagre estava a caminho, mesmo em meio à incerteza. Mas, ao mesmo tempo, o murmúrio da senhora idosa ecoava em sua mente. Às vezes, as respostas vêm disfarçadas. O que isso significava? O que ela deveria esperar? Maria decidiu que precisava buscar uma resposta para essa pergunta. Enquanto todos se concentravam na oração, ela fez uma rápida oração silenciosa, pedindo clareza e entendimento. O que o Senhor queria revelar a ela naquela hora de busca e intensidade? Ali, naquele espaço sagrado, um novo entendimento começou a brotar, como as flores que floresciam no quintal de sua casa. A transformação não era apenas sobre Lucas, era sobre todos. A fé poderia ser um fenômeno contagioso, capaz de gerar mudança não apenas na vida de um único indivíduo, mas na vida de toda uma comunidade. E se essa cura estivesse ligada a mais do que apenas uma manifestação física? A inquietação aumentava em seu coração, e o calor da adoração a envolvia com mais força. Todos ali estavam em busca de algo maior. Enquanto uma onda de adoração tomava conta da capela, Maria percebeu que a oração poderia se tornar um verdadeiro portal para as revelações divinas. As faíscas da esperança brilhavam intensamente. Mas, ao mesmo tempo, havia um mistério que ainda ficava no ar. O que viria a seguir? E até onde a fé os levaria? Enquanto a capela ecoava com louvores e acendia a fé, uma nova jornada estava prestes a começar. A capela pulsava com a energia da busca coletiva, e a atmosfera estava impregnada de um anseio profundo. Maria sentiu sua respiração se intensificar, pois cada senhor e senhora ao seu redor estava em sintonia, como um corpo unido pela mesma fé. Aquela sensação era quase mágica, um sussurro do céu que trazia esperança nos corações. Quando o reverendo começou a orar, sua voz ressoava como trovão, reverberando nas paredes. Senhor, estamos aqui em teu nome, buscando tua luz. Que a fé de cada um se une em uma só voz. A ecoação do pedido fez Maria sentir lágrimas de gratidão escorrem pelo seu rosto. A verdade é que eles estavam ali não apenas pela cura de Lucas, mas por uma transformação que poderia impactar a alma de cada membro daquela comunidade. Foi nesse instante que um som suave, como uma brisa leve, começou a passar pela capela. Algo divino parecia se mover entre eles, e as chamas das velas dançavam com uma intensidade que aquecia os corações. Maria fechou os olhos, permitindo-se absorver a doce presença do Senhor. A mensagem da mulher idosa ressoava ainda mais forte em sua mente. Às vezes, as respostas vêm disfarçadas. O que isso significava, agora mais do que nunca, parecia ser um convite para ir além. No meio da oração coletiva, Maria sentiu um impulso interior. Com um coração acelerado, levantou os olhos e olhou para os rostos dos presentes, todos imersos naquele momento sagrado. Decidiu que precisava compartilhar o que estava fervilhando dentro dela. Irmãos, começou, o que estamos vivendo aqui é mais do que um momento de oração. É uma convocação. O Senhor quer que mudemos a nossa forma de ver e de agir. As expressões ao redor mostraram que muitos estavam prontos para ouvi-la. Podemos ser as respostas que buscamos. Se nós formos a luz, poderemos ajudar outros que estão em trevas. Não apenas por nós, mas por todos que ainda estão à espera da transformação divina. Em meio a essa fervorosa entrega, tudo parecia se intensificar. O brilho dourado que antes preenchia a capela começou a tomar outras formas, como se imagens de vidas sendo transformadas surgissem no ar. Ela viu crianças brincando com sorrisos largos, famílias unidas celebrando, e corações quebrantados encontrando redenção.
Era um vislumbre do que poderia ser, e a visão a encheu de esperança. Mas aquela fé coletiva não estava isenta de desafios. Alguns começaram a olhar uns para os outros, surpresos. E se não mudarmos? E se a resposta não vier? Maria podia sentir a dúvida dançar incontrolável em alguns olhos, como sombras tentando apagar a luz do lugar. Creia, mesmo que não vejas! Exclamou, seu espírito invisivelmente reforçado. É hora de sermos a mudança que desejamos. Naquele momento de coragem, um grupo de pessoas levantou as mãos em assentimento. A emoção tomou conta, e a sensação de que um novo caminho estava prestes a ser traçado começou a invadir a capela. Vamos nos comprometer! Gritou alguém de trás, e um clamor de concordância ecoou, como um incêndio se espalhando por um campo. O espaço agora estava não só abarrotado de vozes, mas de determinação. Maria não conseguia conter a alegria em seu coração, estavam todos prontos para enfrentar o que viesse. O clima estava carregado de expectativa. No entanto, o que estaria por vir? Maria lembrava-se das palavras da mulher idosa e de como as respostas ainda estavam envoltas em mistério. O que a transformação traria? E como seria o processo para cada um deles? Enquanto a manhã se desenrolava, um novo chamado começou a ressoar em seu coração. Algo estava prestes a ser revelado e ela sabia que precisaria estar atenta, pois um novo capítulo de suas vidas estava apenas começando. A luz suave que agora inundava a capela parecia cantar, quase como se cada feixe iluminasse não apenas o ambiente, mas a própria alma de cada um ali presente. Maria sentiu um tremor de expectativa dentro de si. O momento estava mais carregado do que qualquer outro que já vivenciara. Olhando ao redor, ela percebeu a energia que emanava das pessoas. O calor, as lágrimas e os sorrisos formavam um mosaico de emoções que choravam por transformação. Um murmurinho começou a tomar conta do ambiente, como se um vento sutil passasse por cada um daqueles corações. Maria escutou risadinhas de crianças, o abraço apertado de casais, e até mesmo sussurros de apoio entre amigos. Era como um testemunho de que a esperança estava ressurgindo, revigorante. Mas nesse agito de sentimentos, uma voz mais forte ecoou, trazendo um resquício de incerteza. Mas como podemos nos transformar? O que precisamos fazer, de fato? A pergunta pairou como uma nuvem densa, e Maria respirou fundo. Sentia que aquele era o momento de aprofundar-se ainda mais na direção da fé que unia todos. Decidiu se levantar novamente. Através da voz embargada pelo amor que sentia por todos ali, falou com firmeza: precisamos nos comprometer com práticas sagradas, que nos levem a esse lugar de transformação. Não é apenas a cura de Lucas que desejamos, mas uma renovação de cada um de nós. As pessoas começaram a escutar atentamente, e a dúvida, ainda vivaz, dava espaço à curiosidade. As práticas sagradas que desejo compartilhar são 6 pilares de fé que podem nos guiar. Cada uma delas é uma oportunidade de refletir, de nos conectar e de agir. Podemos começar agora a transformar nossas vidas e as vidas dos que nos cercam. O primeiro pilar era a oração profunda. Uma conversa íntima com Deus, que não se limitava a palavras, mas envolvia um coração disposto a ouvir. A oração é poder, afirmou Maria. Ela transforma corações e fortalece a fé. Os presentes acenavam, alguns fechando os olhos, absorvendo aquela verdade. O segundo era a leitura e meditação nas Escrituras. É um alimento essencial para a alma. Quando lemos a palavra de Deus, deixamos que ela nos molde e nos guie, continuou. Mais assentimentos ressoaram, e Maria viu algumas pessoas folhearem suas Bíblias, como se a iluminação estivesse logo ali nas páginas. Com cada pilar que falava, viu olhares se iluminando. O terceiro era a comunhão. Estar juntos é vital. As nossas experiências compartilhadas nos fortalecem. Precisamos uns dos outros. Alguns irmãos murmuraram amém, expressando o desejo de estarem mais unidos. O quarto pilar era servir a comunidade. É a hora de estender a mão. O serviço é uma expressão do amor de Deus em nós. Ao ajudarmos uns aos outros, estamos ajudando a Ele, enfatizou, cheia de paixão. Em um instante, aquela energia coletiva parecia pulsar mais forte, como se uma corrente de amor estivesse se formando. O quinto pilar era a gratidão.
Reconheçamos as bênçãos, por pequenas que sejam. A gratidão transforma a nossa perspectiva, disse Maria, e muitos começaram a sorrir, lembrando das pequenas alegrias que muitas vezes passam despercebidas. Por fim, Maria compartilhou o sexto pilar, a fé inabalável. Precisamos crer além do que vemos. A fé é a chave que abre as portas para o impossível. Devemos nos lembrar que, mesmo nas dúvidas, não estamos sozinhos. Era nesta última afirmação que seus olhos brilharam intensamente, a verdade penetrando fundo nos corações. 12 almas buscaram coragem para levantar as mãos. Vamos juntos praticar esses pilares! Gritaram com um fervor renascente. O ar estava carregado de esperança e determinação, como se estivessem prestes a embarcar em uma jornada digna de testemunhos eternos. Então, um murmúrio surgiu entre os bancos. As vozes começaram a falar de uma forma reverente. O que vem agora? Estamos prontos para avançar, mas o que mais Deus quer de nós? A atmosfera encheu-se de uma curiosidade vibrante, e Maria sentiu em seu espírito que o próximo passo estava à frente. Mas o que Deus queria? Que eles descobrissem juntos. A resposta ainda estava adormecida, aguardando para ser revelada. Enquanto o murmúrio se transformava em um zumbido inquieto, Maria percebeu que a energia no ar mudará novamente. Era como se um vento fresco soprasse, trazendo uma sensação de expectativa renovada. As vozes que antes floravam em perguntas agora emergiam em um coro de ânimo. Estamos prontos! Repetiam uns aos outros, como se cada palavra fosse uma declaração de fé. Maria podia sentir o chamado interior que ecoava dentro dela. Olhando para cada rosto, ela viu uma centelha de determinação se acender, e isso a incentivou ainda mais a seguir em frente. O que viria a seguir? Era um mistério que parecia vibrar na atmosfera da capela. Deus deseja que exploremos mais profundamente esses pilares, começou ela, fazendo uma pausa para que o significado das palavras se estabelecesse. E para isso, precisamos sair da nossa zona de conforto. A transformação não acontece só nas orações ou na leitura. Ela acontece na prática, na ação concreta que decidimos tomar a partir deste momento. Maria viu mais mãos se levantando, e um calor se espalhou pela sala, como se o Espírito Santo estivesse ali, tocando os corações na forma de uma brisa. As intenções se tornavam mais profundas à medida que ela se dirigia a todos. Vamos nos comprometer a viver essa fervorosa busca. O primeiro passo é levarmos esses pilares para fora, para a vida cotidiana. Um grupo de jovens sentou-se mais à frente, os olhares curiosos refletindo a viagem interior que estavam prestes a iniciar. Um dos rapazes, com um semblante determinado, perguntou: mas como fazemos isso na prática? Como vivemos essa transformação? Ótima pergunta! Respondeu Maria, quase pulando de alegria. A transformação autêntica acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, na prática da oração, não necessitamos de horas em um só momento. Podemos nos lembrar de conversar com Deus enquanto tomamos café ou caminhamos. A oração deve ser uma conversa constante. Ouvindo suas palavras, uma mulher idosa apontou: e a gratidão? Como podemos praticar isso diariamente? Maria sorriu, reconhecendo a sabedoria na inquietação dela. A gratidão é um exercício. Comece o dia agradecendo por 3 coisas. Pode ser um amanhecer bonito, um abraço ou até mesmo o café quentinho. O que importa é reconhecer as pequenas e grandes bênçãos que nos envolvem. Os presentes começaram a murmurar entre si, compartilhando exemplos de gratidão e se animando a fazer o mesmo. Cada testemunho parecia intensificar a atmosfera espiritual. E enquanto servimos a comunidade, Maria continuou: que tal começarmos com ações simples? Uma visita a um vizinho, um prato de comida para um amigo, ou até mesmo uma ajuda a alguém necessitado. O serviço é um modo de colocar nosso amor em ação. Ela viu lágrimas de alegria nos olhos de alguns e abraços começando a ser trocados. A conexão entre eles estava se fortalecendo, como se cada pilar se tornasse uma ponte para o coração do próximo. Enquanto a transformação tomava forma, um silêncio sagrado se estabeleceu. Maria percebeu que a voz do Espírito estava mais forte. Agora, o que mais Deus quer de nós?
Essa pergunta ficou pairando no ar como um desafio. Então, em um instante que parecia eterno, uma nova onda de luz brilhou na capela. Era como se algo profundo estivesse prestes a acontecer, e Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhando para o altar, percebeu que havia mais. Um chamado, um destino, um propósito ainda não revelado. Era hora de escutarem em conjunto. Vamos orar juntos, em congregação. Vamos pedir a Deus que nos mostre a próxima etapa. O que mais deseja de nós, Senhor? A voz de Maria carregava a união que todos buscavam. E assim, em meio a um círculo de fé, eles elevaram suas vozes em oração. A sala estava carregada de uma expectativa vibrante, a conexão com o divino se fazendo forte. Enquanto as palavras se entrelaçavam, Maria sentiu que a resposta não tardaria a chegar. Qual seria então o passo seguinte que Deus queria que eles desvendassem? O mistério aguardava ansiosamente por sua revelação. O silêncio sagrado que envolvia a capela era indescritível. Maria estava quase hipnotizada pela luz que parecia pulsar do altar, e as vozes de oração pareciam ecoar como um coro angelical, aumentando em intensidade. Era como se cada prece estivesse se conectando a um plano maior, ao propósito divino que aguardava por eles. Ela percebeu que não era apenas uma reunião, mas um momento de revelação, onde a presença de Deus estava palpável. Senhor, ela começou, sua voz agora mais firme, estamos aqui, prontos para escutar a tua voz. Por favor, nos mostre a direção a seguir, e que nossos corações estejam abertos para a tua luz e sabedoria. Enquanto as palavras de Maria reverberavam no ambiente, um espírito de unidade tomou conta de todos. Cada pessoa ali presente sentia a intensidade daquela busca compartilhada, e a conexão com o divino se tornava cada vez mais clara. Um momento de contemplação se estabeleceu, com os olhos todos fixos na luz que emanava do altar, como se estivesse esperando que alguém desse o próximo passo. De repente, uma jovem no fundo da capela, Clarice, levantou a mão. Sua voz tremula mas decidida, ela pediu, e se a resposta que buscamos estiver dentro de nós? E se Deus já tiver nos dado as ferramentas para essa transformação? Essa pergunta reverberou na atmosfera. Maria sentiu, percebendo que Clarice apunhalara um ponto crucial. Você tem total razão, Clarice. Às vezes, estamos tão focados em buscar fora de nós, que esquecemos de olhar para dentro. Deus já plantou sementes em nossos corações, e agora precisamos cultivá-las. Vamos discutir essas ferramentas, essas práticas sagradas que nos ajudarão nessa jornada. O grupo se animou, e Maria começou a listar as práticas que poderiam transformar suas vidas. Primeiro, a oração diária, como já mencionamos. A conexão constante com Deus é fundamental para nosso crescimento espiritual. Os olhos de muitos brilharam ao ouvir isso. Mas alguém de trás gritou, e a meditação? Estar em silêncio, escutando a voz de Deus. Sim. Maria confirmou animada. A meditação nos ajuda a aquietar o coração e a entender a vontade do Senhor. Isso nos prepara para ouvir e agir de acordo com sua palavra. Depois, ela focou nas interações. O terceiro pilar é a comunhão. Estar em comunhão, não apenas aqui na capela, mas também através do amor e do serviço ao próximo, fortalecendo laços que são preciosos e divinos. E assim, enquanto Maria falava, outros começaram a adicionar suas sugestões, o poder do perdão, a importância da gratidão, o ato de compartilhar, não só bens materiais, mas também momentos e experiências. O ar estava denso de ideias brilhantes e corações abrindo suas portas para o novo. Essas práticas vão além de exercícios diários, Maria enfatizou com paixão. Elas são caminhos para nos transformarmos, tanto pessoalmente quanto como comunidade. E, quanto mais nos envolvemos, mais nos tornamos reflexos do amor de Deus. Ouvindo isso, um murmúrio de assentimento começou a se espalhar, preenchendo os espaços entre eles. Era como se um chamado coletivo ecoasse, todos prontos para se comprometer em busca das práticas sagradas. Mais, à medida que a conversa ganhava vida, um leve frio percorreu a capela. A luz no altar pareceu brilhar ainda mais forte, como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. Maria deu um passo em direção à luz, seu coração martelando de expectativa.
Ela sentia que a resposta estava se formando, não apenas como um passo adiante, mas como uma grande oportunidade que exigia coragem para ser abraçada. Esperem, disse ela, segurando a respiração. Sinto que o Senhor está nos convidando para algo maior. O que exatamente Ele quer que façamos? Qual é o próximo desafio a ser enfrentado por nós? As vozes emudeceram novamente, preenchendo o espaço com um suspense palpável. O que Deus tinha em mente? A resposta estava prestes a ser revelada, e a tensão da expectativa fazia suas almas vibrar como cordas de um instrumento afinado. Com o olhar fixo na luz resplandecente, todos ali sentiram que a verdade estava finalmente à porta, e que o próximo passo em sua jornada espiritual seria além do que jamais haviam imaginado. Qual seria o desafio que transformaria suas vidas e a comunidade para sempre? O silêncio se intensificou, como se a própria capela estivesse segurando a respiração. A luz do altar pulsava suavemente, e uma presença tão forte quanto o vento se fez sentir entre eles, empurrando cada um a confrontar suas próprias incertezas. Maria sentia uma mistura de expectativa e temor, seu coração pulsando como um tambor num festival de fé. Este é o momento, ela sussurrou, mais para si mesma do que para o grupo. Devemos estar prontos. Clarice, que ainda observava com um brilho nos olhos, levantou-se novamente. E se o que Deus deseja de nós não for só um comprometimento pessoal, mas uma ação coletiva? O que podemos fazer juntos, como comunidade? Sua voz, agora mais confiante, reverberava pelo espaço, e muitos começaram a concordar com a cabeça, como se acordassem de um sono profundo. Maria olhou para Clarice e viu não apenas uma jovem corajosa, mas uma voz profética em meio àquela busca. Essa é a chave, Clarice. Precisamos agir em conjunto. O fervor cresceu entre eles, a energia se espalhava como fogo em palha seca. As ideias agora fluíam livremente, cada um contribuindo com um novo aspecto do que aquilo poderia significar. Que tal organizarmos um retiro espiritual? Sugeriu um homem chamado David, com cabelos já grisalhos, mas um espírito vibrante. Um fim de semana em que possamos nos desligar do cotidiano e buscar mais profundamente o Senhor. Murmúrios de aprovação começaram a surgir. A ideia parecia tocar cada coração ali presente, e a luz do altar parecia brilhar ainda mais intensamente, como se celebrasse aquele momento de união e propósito. E se, durante esse retiro, dedicássemos uma sessão ao serviço no próximo? Continuou alguém. Ajudar uma casa de acolhimento, cuidar da natureza, ou mesmo fazer um ato de bondade aleatória. Isso nos colocaria em ação, vivendo a fé que estamos proclamando. Sim! Gritaram em uníssono. A animação era palpável. Todo medo e dúvida estavam sendo deixados para trás, e agora havia um propósito coletivo que os unia. Maria começou a sentir a presença do Espírito Santo, como um sopro de vida enchendo aquele espaço. Essas práticas não são apenas ideias, eles são os passos que precisamos dar para manifestar a transformação divina em nossas vidas. Devemos nos comprometer e agir. Os votos de compromisso ecoaram na capela enquanto eles se uniam em torno daquela visão. Cada um disse, um a um, o que estava disposto a fazer, e à medida que falavam, as palavras vibravam com uma força que parecia ressoar no próprio âmago da capela. Mas, de repente, a iluminação no altar começou a mudar. A luz formou um brilho mais intenso e, como numa cortina de teatro, uma sombra humana se delineou no meio da luminosidade. Suspiros de espanto tomaram conta do grupo. Aquela figura, envolta em um brilho suave, parecia carregar uma sabedoria profunda, e todos sentiram um chamado indescritível em suas almas. É ele, murmurou alguém. O Senhor está aqui. O clima de reverência envolveu a todos, e a figura, começando a falar, aumentou a intensidade do eco que reverberava nas paredes da capela. Eu vos convoco para novos desafios, para um caminho de transformação que transcende qualquer expectativa. Cada semente que foi plantada em seus corações florescerá, mas será preciso coragem. Estão prontos para abraçar o desconhecido? As palavras lançadas estavam impregnadas de um poder que ia além da compreensão. Um calafrio percorreu a espinha de cada um, como se pudessem tocar a essência da eternidade.
Maria olhou para os rostos ao seu redor e sentiu que estavam diante de um divisor de águas, prestes a embarcar em algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Sim, senhor! Gritaram em uníssono, quase como uma resposta automática, mas carregada de fé e determinação. Preparem-se, a figura continuou, pois a verdadeira transformação vem do confronto com seus medos e limitações. Somente assim a luz será plenamente revelada. Um estrondo de entendimento coletivo tomou conta da capela, e Maria, agora com os olhos fixos na luz, percebeu que algo monumental estava prestes a acontecer naquela jornada. Qual seria a verdadeira essência dessa transformação? E que tipo de coragem seria requerida para que cada um deles pudesse trilhar o caminho à frente? O debate interno entre expectativa e dúvida começou a borbulhar novamente enquanto a luz se tornava cada vez mais intensa, aprisionando todos em seu esplendor. A luz se intensificou, quase sobrenatural, enquanto a figura no altar começava a se delinear mais nitidamente. O ambiente estava carregado de um anseio palpável, como se o ar mesmo estivesse vibrando com a promessa de uma mudança divina. Maria sentiu que a cada batida de seu coração, algo dentro dela era desafiado a emergir, a romper as barreiras do que ela pensava ser possível. O Senhor, agora visivelmente mais próximo, parecia olhar diretamente para cada um deles, como se conhecesse suas histórias individuais. Os medos que vocês guardam, as dúvidas que ainda os cercam, tudo isso faz parte da jornada. Hoje é um convite para que o deixem ir, ele disse, sua voz mansa aquecia os corações em tumulto. Clarice, com os olhos cheios de lágrimas, deixou escapar um amém, que ecoou entre os irmãos. Aquela declaração simples parecia ser um reconhecimento da verdade que estava ali, diante deles. O que mais o Senhor poderia estar revelando? Preparem-se para o desconhecido, continuou ele, pois a verdadeira transformação não está apenas em seus atos de fé. Ela reside também na profundidade do amor que vocês irão cultivar, nas conexões que farão uns com os outros e com aqueles que estão além das portas de sua comunidade. Maria se lembrou das palavras que sempre ressoavam em seu coração, amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor a chamou para refletir, como realmente estava vivendo essa mensagem em sua vida. Havia tantos que precisavam de amor e apoio, e ela sabia que sua comunidade poderia fazer a diferença. Nesse instante, uma ideia iluminadora tocou sua mente, a prática do amor deve ser ativa. Ela se levantou, seu espírito inflacionado pela urgência de compartilhar e agir. E se criássemos grupos de apoio? Para cuidar uns dos outros, para fortalecer nossa fé em conjunto, e para ajudar aqueles que estamos chamados a servir? A sugestão teve efeito imediato. Olhares de entusiasmo e determinação reacenderam, como faíscas em cada um. David levantou a mão. Podemos também aprender uns com os outros. Cada um tem uma história, uma experiência, será lindo compartilhar isso. Nos olhos de cada um, podiam-se ver reluzir as sementes da esperança. Uma nova energia pulava entre eles, uma expectativa nova e vibrante. Vamos construir algo juntos! Gritou Clarice, agora completamente envolvida pela força contagiante do momento. O Senhor fixou seu olhar na comunidade. As sementes já estão plantadas. Mas, por fim, são suas mãos que precisam regar todas essas intenções. O amor deve se manifestar em atos concretos. Cada pessoa ali presente começou a sentir a responsabilidade que aquilo trazia. A transformação não seria apenas um acontecimento glorioso, mas uma jornada diária de pequenas ações. O grupo começou a se organizar em torno de tópicos, trocando ideias sobre como poderiam fazer isso acontecer. E então, outra luz, um brilho dourado, irrompeu do altar. Guardem cada ideia com carinho, pois elas são sagradas. A voz distinta e suave do Senhor ressoou mais uma vez, inteiramente envolvente. Estão dispostos a assumir o compromisso não apenas a um retiro, mas a um estilo de vida? Sim. A resposta ecoou com uma força e clareza que fez as janelas da capela tremerem. Cada pessoa parecia estar repleta de convicção renovada. Era um chamado para a verdade, um passo verdadeiro para um compromisso transformador. Mais, enquanto o fervor arrebentava dentro deles, uma sombra passou como um sussurro. Uma voz suave, mas profunda, interrompeu a celebração. A transformação exige mais do que vocês esperam.
Estão prontos para enfrentar os desafios que surgirão quando se decidirem por esse caminho? Maria congelou ao ouvir essas palavras. Uma nova inquietação brotou. Não havia apenas desafio externo a enfrentar, mas também a luta interna. O que mais o Senhor queria que eles soubessem? Com um aperto no coração, as labaredas de fervor começaram a dar lugar a um silêncio reverente. O que poderia vir a seguir? As palavras ecoaram na mente de Maria como um eco distante, misturado com a esperança e um novo temor. O verdadeiro caminho da transformação estava apenas começando. A capela pulsava com uma energia indescritível, como se as paredes soubessem que aquele era o momento decisivo. Maria, com o olhar vidrado na luz radiante que emanava do altar, sentia seu coração disparar. Todos estavam juntos, mas nem todos compreenderam o peso do que estava por vir. O Senhor, cuja presença estava palpável como um campo eletrizado, se dirigiu à comunidade com palavras que ecoavam em uníssono. A transformação exige entrega e coragem, mas antes de se aventurarem, é preciso enfrentar os medos que ficam escondidos na sombra de suas almas. Maria respirou fundo, o frio na barriga intensificando-se. Para muitos ali, as palavras eram um lembrete de que a fé não vinha sem custo. Estamos prontos, Senhor! Um coro bradou, reverberando na capela, mas Maria sabia que as palavras precisavam ser sustentadas por ações. O calor do compromisso estava lá, mas era necessário um passo além, um passo que não seria apenas externo, mas também interno. Então, o Senhor continuou, o amor que desejam manifestar deve ser alimentado com autenticidade. Enquanto buscam a transformação, lembrem-se que as sementes precisam de boas práticas para crescer. Sejamos o viva voz do meu amor. O desafio agora estava na sinceridade de cada um. O olhar de Maria se voltou para cada rosto ao seu redor. Ela viu a determinação, mas também notou os resquícios de medo e hesitação. O que virá a seguir? Pensou. E se os corações não se preparassem para o que realmente significava amar o próximo? Uma jovem, emocionada, levantou-se e disse: Não temos certeza do que nos espera, Senhor, mas te amamos e queremos agir. A transformação começa aqui e agora. Sua declaração rasgou a atmosfera, e novos murmúrios de apoio e concordância ecoaram. As palavras de coragem estavam brotando a cada instante. Com certeza, mas fiquem alertas, o Senhor advertiu, as dúvidas aparecerão. O que vocês farão quando os desafios surgirem? A pergunta era uma flecha bem colocada, e Maria estava ciente da tarefa monumental que tinham pela frente. Precisamos do amor verdadeiro, um amor que não esmorece. Gritou Lucas, que havia se juntado ao grupo, sua voz firme como alicerces. Seu olhar penetrante refletia a busca sincera por mudança. Estamos dispostos a retirar o véu que encobre nossos medos. Sabemos que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de avançar apesar delas. E assim, o chamado à ação ecoou mais uma vez na capela. Sim. Todos disseram, unindo-se como um só corpo de fé. Maria se sentiu arrebatada pela confiança coletiva. Cada um, em sua fragilidade, estava disposto a se expor, a confrontar a verdade que doía, mas que também libertava. O primeiro passo será criar um círculo de apoio. Vamos nos reunir, compartilhar nossas lutas, nossas vitórias e aprender juntos, decidiu Maria, a voz firme e clara. Vamos nos conectar com aqueles que mais precisam. A ideia foi recebida por aplausos e gritos de empolgação. Cada um percebia, naquele momento, que o amor poderia mudar a narrativa de suas vidas. Naquele dia, a capela não era apenas um lugar de oração, mas um espaço de transformação. Enquanto as mãos se levantavam, Maria sentiu que estavam traçando um mapa para um futuro vibrante e cheio de esperança. Cada um estava disposto a comprometer-se com as práticas sagradas que se tornariam o alicerce da nova vida. Assim, o grupo decidiu agendar encontros semanais, momentos de oração e de troca, onde poderiam suportar uns aos outros em suas jornadas pessoais. O brilho em cada olhar refletiu o ardor que se formava nos corações. Havia ali um verdadeiro despertar, uma união que estava prestes a levar amor e transformação a todo o redor. E assim, aquela capela que antes era apenas um espaço físico, tornou-se um lar espiritual. Maria sentiu os desafios que viriam,
Mas imaginou o brilho dos rostos de cada um quando os milagres começassem a se manifestar. A fé é o nosso alicerce, pensou, um sorriso se formando em seus lábios. Ao final daquele dia sagrado, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Maria sabia que aquela nova jornada estava apenas começando. A verdadeira transformação estava nas pequenas ações, nas escolhas diárias que cada um faria. Eles não estavam sozinhos, havia um compromisso em comum entre aqueles corações unidos. Uma sensação de paz invadiu o ambiente. Em meio a todas as promessas e desafios, a luz que preenchia a capela era um lembrete de que, através da entrega, da conexão e de um amor ativo, a comunidade seria uma verdadeira manifestação do reino de Deus na terra. Naquele espaço sagrado, eles estavam dispostos a não apenas receber promessas, mas a agir e a viver essas promessas. E assim, a história de Maria e sua comunidade culminava não em um fim, mas em um novo começo, onde a fé se tornava ação. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e leve a luz adiante. Comente suas reações e testemunhos sobre essa transformação e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Juntos, vamos continuar a espalhar a fé que transforma.